Se tu entraste neste vídeo é porque muito provavelmente já sentiste aquela dor chata no joelho ou aquele desconforto chato no joelho ali a fazer um agachamento ou a fazer um leg press e tu queres saber como é que tu vais resolver isso, ok? Por isso neste vídeo aqui eu vou explicar aqui estratégias que tu podes aplicar para resolver isso. Mas antes de eu começar aqui a explicar, é importante de tu saberes que, obviamente, se tiveres uma lesão mais grave e se for uma dor muito forte que sentes mesmo durante o dia a dia, já é interessante tu ir a um médico e não só aplicar estas dicas, ok? Porque quando é joelhos, acredita, já tive uma cirurgia ao joelho direito e joelhos é sério, por isso se tiveres alguma dor que é mesmo durante o dia a dia, sentes que aquilo é mesmo algo grave, vai a um médico especialista nisso, ok? Porque isso já não é não é um simples desconforto ou uma simples dor, já é algo grave, ok? É só para ter atenção a isso. Agora, falando aqui das principais causas daquele teu desconforto ali durante o teu agachamento, por exemplo. A primeira causa é aqui uma sobrecarga excessiva juntamente com uma má gestão de volume e intensidade. Porquê? Porque se tu tiveres uma sobrecarga excessiva e o teu joelho, a tua articulação não tiver tempo para se recuperar, ela vai acumulando ali micro lesões, ok? E é por isso que vais sentindo essa dor, ok? Porque ela está a ser sobrecarregada e não dás tempo suficiente dela se recuperar. Por exemplo, o músculo recupera muito mais rápido que uma articulação. Se tu, se for preciso, fazes 4 séries ou 5, 6 séries para um músculo e 2 dias estás pronto, mas talvez, dependendo da intensidade dessas séries, talvez a tua articulação não se recupere tão bem quanto o músculo, ok? Por isso, tenha atenção a isso. Aqui o segundo é a fraqueza muscular, e eu digo a fraqueza muscular dos músculos auxiliares. Por exemplo, tu tens quadríceps muito fortes, mas depois o teu posterior é mais fraco, os teus glúteos e os teus adutores são mais fracos, e depois acaba por acontecer desequilíbrios musculares que também podem originar esse tipo de dor. Depois, aqui a terceira principal causa é aqui a falta de mobilidade, e isso também acontece porque quando tens pouca mobilidade, por exemplo, da anca ou dos tornozelos, tu vais usar mais tu vais usar mais o joelho, por exemplo, para compensar a falta de mobilidade, por exemplo, do teu tornozelo. E isso acaba com que tu sobrecarregues mais o joelho do que devias. Também é algo que acontece muito, é a falta de mobilidade, e é por isso que muita gente também tem aqui estas dores no agachamento e estes desconfortos. Depois, aqui, o quarto principal causa é a falta de controle do movimento. Acontece muito quando as pessoas elas não têm uma cadência de movimento controlada, ou seja, as pessoas na fase excêntrica, que é a fase, no caso do agachamento, é a fase de descida, as pessoas não controlam a descida, descem à bruta, depois sobem à bruta, e esses movimentos bruscos para o joelho não é muito bom, ok? Por isso convém ter, sim, um movimento mais controlado, ok? Para evitar também esse desconforto e essas dores. Depois, agora o mais importante, tu queres saber como é que tu vais resolver, e aqui eu anotei aqui 6 estratégias que tu vais aqui aplicar para resolver esses teus desconfortos e melhorar muito essa tua dor no joelho durante o treino. Mas antes de eu passar aqui a como resolver, eu peço-te, se o vídeo está a ser interessante para ti, se está a ser útil para ti, que enches aí na descrição do vídeo, cliques aí no link do meu Instagram, segue-me lá que eu lá todos os dias posto dicas sobre musculação, posto lá a minha rotina de treinos, ok? Por isso, segue-me lá que tu não vais te arrepender. Depois, agora sim, como é que tu vais resolver essas tuas dores? Primeiro, tu vais ter aqui uma boa escolha dos exercícios. O que é que eu quero dizer com isso? Tu vais escolher exercícios que te sejam confortáveis, ok? E eu digo isso porquê? Porque eu vou dar mesmo o meu exemplo. Eu tenho amigos meus no ginásio que eles também sentem esse desconforto e eu também sinto. Agora, devido a isto, eu quase não sinto muito menos. E há treinos que eu passo perfeitamente sem sentir nada no joelho, que antes sentia muito. E há exercícios que chegam ao pé de mim, amigos meus que também têm esse desconforto e essas dores assim durante o treino, dizem-me assim: como é que consegue fazer esse exercício? E depois o exercício que eu faço, eles não se sentem confortáveis, e o que eles fazem eu também não me sentiria confortável. Por isso também depende muito da pessoa, e vai haver exercícios em que tu que tens, por exemplo, esses desconfortos no joelho, tu vais te sentir mais confortável do que outra pessoa que também tem desconforto no joelho. Por isso é muito individual. Por isso escolhe ali exercícios de agachamentos em que tu sentes confortável a fazer, ok? Depois, tu vais ter aqui um volume adequado. Tu vais escolher ali um volume semanal para as tuas pernas, dali pelo menos de 6 a 14 séries. Tenta encontrar ali qual é que é o teu valor dentro desse intervalo de referência, ok? 6 a 14 séries. E tu vais escolher um volume que não sintas só que estás-te a recuperar a nível muscular,
mas que também sintas que a tua articulação do joelho, de um treino para o outro, ela se recupera bem, ok? Tu sintas que a tua articulação, por exemplo, no segundo treino de perna que vais fazer, tu sintas que a articulação está boa e consegue suportar aquela carga, ok? Por isso, não penses só no volume para a recuperação do músculo, mas também pensa na tua articulação. Depois aqui o terceiro ponto é que tu vais optar por intervalos de repetições mais altos, ok? Isso porque quando tu fazes intervalos mais baixos, consequentemente a carga vai ser maior, tu vais usar no exercício, porque o intervalo é mais baixo, e vai haver mais sobrecarga na tua articulação do joelho, ok? Por isso, ao tu usares intervalos maiores, consequentemente o peso é menor e menos sobrecarga no joelho, ok? Por isso, podes muito bem e já vais sentir uma boa diferença a usares intervalos de repetições maiores, por exemplo, 10, 12 até 15 repetições, ok? Para esses exercícios que sentes o desconforto e tu já vais ver que vais sentir uma grande diferença. Depois aqui o quarto ponto é um movimento controlado, ok? Tu vais padronizar o teu movimento de forma a que seja um movimento controlado e que tanto a fase excêntrica quanto a concêntrica sejam controladas, ok? Isso vai evitar movimentos muito bruscos, ok? Para também não ter essa pressão a mais no joelho. Por isso, controla o teu movimento, faz o exercício em condições, não te preocupes só em subir a carga, primeiro faz as coisas bem, que para além do teu músculo crescer mais, as articulações também agradecem. Depois, aqui, este quinto ponto é muito importante. Tu vais fortalecer aqui os teus músculos secundários, no caso do agachamento são músculos secundários, que é os isquiotibiais, o posterior da coxa, os adutores, os glúteos e os gêmeos. Estes 4 grupos musculares, posterior da coxa, glúteo, adutores e gêmeos. Porquê? Porque quando tu treinas, tu queres perna grande, treinas só quadríceps, 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 mas depois há descompensações há descompensações porque tu tens o teu quadríceps mais forte do que os outros músculos, ok? E isso causa desequilíbrios que vai sobrecarregar o teu joelho. Por isso, isto foi algo que me ajudou bastante porque eu antes, é o que eu fazia, eu treinava quadríceps e treinava posterior de coxa. Era só, o meu treino de pernas era só isso. Mas eu comecei a sentir isso porque eu tinha os meus músculos da anca, que é aqui o glúteo, mais fraco, e eu não tinha os adutores fortes, eu não tinha uns bons gêmeos também, eu não treinava gêmeos, e eu comecei a sentir esse desequilíbrio de força que refletia nas dores do meu joelho. E a partir do momento que eu comecei ali a fazer 2 exercícios ali para adutores, ali 2 exercícios na semana para glúteo, treinar pesado e também para gêmeo, eu senti que as minhas dores no joelho desapareceram praticamente e eu até comecei a treinar muito melhor e começar a meter muito mais carga no exercício. Por isso, treina todos os músculos da perna de forma efetiva. Não é só porque tu queres perna grande que vais treinar só quadríceps e só posterior de coxa, ok? Porque isso vai resultar em problemas futuros, ok? Por isso, treina todos os músculos da tua perna ali de forma pesada, ok? Tu vais-me agradecer depois por isso. E aqui, o sexto ponto que eu meti aqui é rotinas de mobilidade, mas é se necessário, ok? Porque em norma, se tu já fizeres ali um exercício com a amplitude total, tu já vais estar a treinar muito bem a tua mobilidade e a tua amplitude, ok? Mas se mesmo assim isso não resolver, como eu falei aqui nas principais causas, essas dores no joelho podem estar associadas aqui a... Onde é que está? Aqui à falta de mobilidade, aqui o terceiro ponto das principais causas. Por isso, se tu mesmo a treinar com a amplitude correta, tu sentes que a tua mobilidade, tanto a nível aqui da tornozelo como da anca, é ainda um bocado baixa, talvez seria interessante, à parte do treino, tu fazeres ali rotinas de mobilidade de 10 e 15 minutos, ok? Também te iria ajudar bastante. Então, basicamente é isto. Aplica todos estes passos que eu tenho a certeza que tu vais ter melhoras significativas aí no teu joelho. E eu vou frisar aqui de novo. Obviamente, se tu tens uma dor que é constante e não é só durante o treino, sem já ser dor no dia todo, a speech, a escada, já a andar, obviamente que isso já pode ser uma dor de uma lesão mais grave, ok? Por isso não insistas e se esse for o teu caso, tens uma dor já extrema, vai ao médico e vê isso da melhor forma, ok? Não tentes manter isso a longo prazo porque joelho é algo que tu deves dar atenção, ok? Não é algo que se deve brincar, porque eu já passei por isso toma só atenção a isso. Mas é isso, se tu gostaste do vídeo, entra aí também na descrição que eu vou deixar um formulário se tu quiseres ser acompanhado diretamente por mim, que eu vou-te ajudar aí a levar o teu shape ao próximo nível, ok? Vou-te acompanhar diretamente one by one, por isso se quiseres ser acompanhado por mim, clica aí no link, preenche esse formulário. E é isso, se gostaste do vídeo, se este vídeo foi útil para ti, deixa aí o like, subscreve o canal, contar-se aqui mais vídeos. E é isso, fica bem e até à próxima.